Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de osso e me fez andar ao redor dele e era muito numeroso na superfície do vale. E estava sequíssimo. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabe, diz-me ele. Profetiza a estes ossos, diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vos estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho de, de osso que batia contra os seus ossos, e ajuntava cada osso aos seus ossos. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e crescia carne, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, e profetizei, filho do homem. Dizei: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos o espírito, e sopra sobre estes mortos para que viva. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, quando nós fazemos aquilo que nos é ordenado por Deus, não tem como não dar certo. Pode até, olha aqui a situação desse vale de osso seco. Mas por que aconteceu? Quando Deus tira esse povo de lá do Egito, tira para levar para uma terra prometida. Mas o povo murmura, o povo fala, o povo, sabe, não acredita, uns acreditam, outros não acreditam. O que acontece? Fica 40 anos andando no deserto e aquele monte de murmurador morre todo ali naquele deserto. Morre. Porque viram, mas não creram. Só 2 creram. E entraram na terra prometida. Aquele exército fica ali morto na comida daquela terra. Aquele povo fica lá. Mas tem uma promessa, e cadê a promessa? Cadê a promessa? Tem uma promessa. E aquele exército está morto aqui. E Deus pega um homem. Não é que Deus não pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas. Nada é impossível para ele. Quando Deus usa um ser humano, nós temos que ficar muito felizes de Deus estar usando nós para algo, para fazer algo com ele. Não é porque nós somos o bonzão, a boazona, a sabichona, que está acima da sabedoria. Não. É porque Deus quer dizer: olha, eu me importo com você. Eu quero te ensinar isso. Não é a tua sabedoria. Porque a nossa sabedoria. Nunca se viu dizer que a sabedoria de um homem possa ter feito um vale de osso seco reviver. Ele faz esqueleto, ele faz robô, mas não reviver. No mínimo, eles dão um choque ali, quando tem uma parada cardíaca, para a pessoa retornar.
Mas Deus não. Deus fez foi do pó. Tá vendo só? Então não existe. As pessoas, às vezes, a gente deixa o nosso cérebro nos enganar com ilusão banal, com coisa infútil, coisa sem futuro, e dá crédito a coisa que sem nenhum valor, sem nenhum valor. Enquanto Deus está bem aqui do nosso lado dizendo: creia em mim. Acredita em tudo aquilo que eu já te falei, porque tudo que eu te falei eu vou cumprir na tua vida. Aí tu olha para o espelho, tu dá mais valor para a visão que tu tá vendo tua no espelho do que naquilo que Deus já te prometeu. Tu fala, mas como, Senhor? Você está me vendo aqui do jeito que eu tô? Olha, é uma pessoa doente. Olha, eu estou numa cadeira de roda, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Tu tenha saúde porque foi isso que Deus te deu. Então não acredita no fuxico do fuxiqueiro do Satanás. Acredita naquilo que Deus já te falou, porque vai cumprir. Aí ele pega o profeta e leva, vai passear no meio do vale de osso seco lá. E profetiza esses ossos, porque eu vou fazer eles viver. E ele pergunta, filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Profeta, o homem de Deus, deu a resposta certa. Senhor Deus, tu sabes. Claro, Deus sabe todas as coisas. Porque se fosse pela nossa visão humana, o que nós dizíamos? Senhor, como, meu Deus? Senhor, você não está vendo que... Eu não vou dizer que está morto, você não está vendo que está sequíssimo, meu Deus. Como que isso aí pode reviver? Não tem jeito, Deus. Tu vai dizer isso para Deus? Tem gente que está dizendo desse jeito para Deus. Senhor, não tem jeito. Tem jeito. Para de ficar falando, para de ficar profetizando derrota sobre a tua vida. Tem jeito, já morreu, mas tem jeito. Torna a vida, porque Deus disse que pode. Deus disse, se crer, verás a glória de Deus. Deus disse, se crer, até aquele que estava morto ressuscitarão. Então acredita na palavra de Deus e para de ser incrédula. Para com isso. Nada é impossível para o nosso Deus. Nós estamos falando para o Deus Criador, o Deus que criou o céu, a terra e tudo que nela há. Entendeu? E o profeta, e aí Deus disse, então, profetiza sobre esses ossos. É Deus que está mandando. Quando Deus manda, um negócio acontece. Acontece. Pode não ter nada, mas vai começar a existir. Ele vai trazer à existência aquilo que não existe. É isso que ele está dizendo. Quando nós acreditamos naquilo que ele mandou, ele faz isso. E o profeta viu ali na cara. Viu ali de olho. Agora tu imagina o jeito do coitado do profeta. Ele deve ter ficado aterrorizado quando ele escuta aquele barulho, igual jogando um monte de lata, jogando um monte de graveta em cima de graveta, aquele barulhão de osso batendo de osso, cada osso. E quando se batia, não se quebrava, não. Não. Porque quando os ossos chegavam, ele já estava ali fortificado, calcificado. Porque senão, na hora que batesse um no outro, ele virava pó. Virava pó. Tu já não pegou uma folha seca assim, apertou na mão e virou farinha? Virou pó. É, mas com Deus não. Com Deus funciona do jeito que ele determinou. E aí o profeta ia profetizando e vendo aquela maravilha, ficando deslumbrado com aquela maravilha, os ossos tudo se juntando ali, igual um quebra-cabeça ali, humano ali. Normalmente era isso mesmo. Ali juntando ali a perninha no lugar da perna. Primeiro vem o esqueleto, né? O espinhaço. Aí vai juntando. Aí vem as pernas, o braço, e vai juntando. E ali vem orelha, cabeça, orelha, e vai se juntando peça, cada peça. Um quebra-cabeça para ficar perfeito, ele tem que ficar ali, né? Cada peça no seu devido lugar. Porque senão, tu já imaginou se a perna vai pro braço? E o braço lá pro lugar da perna? Que negócio esquisito. Não, mas com Deus não. Quando Deus manda, tudo volta para o seu devido lugar. Não importa do jeito que está, mas vai ficar do jeito que Deus determinou. É assim que eu creio, é assim que eu vejo. E o profeta ia profetizando e vendo aquela maravilha todinha. Aí veio os esqueletos, montou o esqueleto, aí veio os nervos, montou os nervos, daqui a pouco carne. Tava lá. Tu já imaginou aquele corpo em carne viva ali? Tudo vermelhão ali? De repente a pele. Aí tava ali, perfeito. Corpo perfeito ali, perfeito. Mas estava faltando uma coisa, o corpo estava perfeito. Mas o principal não estava ainda. Que é o principal? O espírito. E aí Deus disse, profetiza, que vem o espírito dos 4 ventos e entra sobre este corpo para que viva. E o profeta obedeceu.
E assim se cumpriu. E ali o Espírito entra naqueles corpos, já não está mais morto, já agora está vivo, agora é corpos vivos. E se põe de pé aquilo que estava morto. Deus está ressuscitando nesta manhã. Aquilo que tu olhava que não tinha mais jeito, Deus está dando jeito nesta manhã. E aquilo que estava caído vai se pôr de pé. Deus vai não vai só ressuscitar, vai ressuscitar e pôr de pé para fazer exatamente aquilo que ele prometeu. Se você continuar lendo, ele diz que é o povo dele, que ele prometeu tirar da sepultura e levar para a terra que ele prometeu que ia levar. Agora tu já imaginou o povo que diz, está vendo só? Ela não disse que Deus tinha uma promessa na vida dela. Ele não disse que Deus tinha uma promessa na vida dele. E cadê a promessa? Se cumpriu? Não. Vocês acreditam nesse Deus? Cadê? Não está tudo morto lá no vale? E como? E agora? Se tu tiver morto, tiver assim, só respirando ainda, só tem metade do fôlego de vida, nem o fôlego inteiro, só a metade. Tu ali no pozinho ali, tu diz, Senhor, eu creio em todas as promessas que o Senhor fez para mim, e eu creio que ela vai se cumprir. Se tiver, se é católico, tu tiver lá com a vela na mão, na hora que tu falar essa palavra, o Espírito da saúde entra em você, e tu vai voltar à vida. Porque na último do último de toda a tua vida de incredulidade, tu creu. E porque você acreditou, Deus vai te dar saúde. Deus vai te revigorar. Porque tu acreditou já no último, na prorrogação. Tu acreditou. E Deus faz isso. Porque Ele já tem feito na minha vida. Ele tem feito na minha família. Tem feito. Olha, Deus tem feito na minha família coisa que, sabe, com meu neto, tem um neto que nasceu de 8 meses. E esse meu neto, ele, quando a minha filha foi para o hospital para ter ele, ela foi para fazer uma consulta de rotina. E aí o médico viu que a alimentação não estava passando para o bebê, que ele não estava pegando peso, porque a alimentação não estava passando para ele. Mas também não descobriu que era porque ele tinha o coração aberto e ele bombardeava, o coração bombardeava, mas o sangue não entrava, não circulava. Era um negócio muito complicado, sabe? Satanás, ele ataca de todo jeito, ele coloca coisa de todo jeito, que se nós não tiver arregado ali nos pés do Senhor, na hora da tribulação, quando o capeta bate, toca a campainha aqui dentro, tu já desmaiou. Porque tu fala, quem é ele? Ai, não aguento, já caiu. E não é assim, não. Então é por isso que a Bíblia diz, ensina as crianças no caminho que deva andar, que quando ele crescer, ele não se desviará dele. Por mais que ele pegue um atalho, mas ele volta para o caminho, porque ele conhece a palavra, ele sabe aonde tem a fonte para ele beber a água. Ele sabe aonde tem o pão para ele se alimentar. E na hora que ele tiver fome, na hora que ele tiver sede, ele sabe. A minha filha foi. Aí ela ligou para mim e disse, mãe, eu vou. E eu já tinha falado para ela, essa inchação não é normal. Não, mas a doutora disse que é normal. Eu falei, mas a doutora, né? Eu não sou doutora, mas eu disse, aí não é normal. E eu orava, eu intercedia, porque eu via que não era normal. E ela tinha eclâmpsia. E a médica não descobriu. E eu vi que não era normal. E aí eu comecei a orar. Aí ela foi, e eu estava em oração, e ela ligou para dizer que já estava no médico. Falei, eu não vou interromper minha oração, vou continuar orando. Aí foi, aí o médico disse, olha, tu veio para uma consulta de rotina, mas vamos tirar o bebê. Vamos tirar porque ele não está se alimentando, a comida não está passando para ele não está desenvolvendo, então nós vamos tirar ele e botar na incubadora. Tá bom. Aí ele contou. Aí lá o médico descobriu, contou toda a situação, qual eram as possibilidades, sabe, o risco dela e do bebê. Sabe o que ela fez? Ela foi pro banheiro, botou o joelho no chão e orou, entregou a vida dela na mão de Deus e a vida do filho dela. E foi para a sala fazer selfie, tirar foto para mandar para mim. Os médicos ficou tudo de boca aberta, olhando para a cara dela e falou, será que essa mulher é normal? Eu não falei para ela, e aí, daí? Ela creu no Deus que ela servia, que a mãe dela ensinou ela a servir. E se ela não tivesse essa fé? Diz aí.
ela já entrava desmaiada, já praticamente dizia é só abotoar. Não, já chama aí o coveiro, já chama a Pax, já chama aí a funerária, porque eu sei que eu não vou sair dessa. E ela entrou e saiu. Entrou e saiu. O bebê ficou um dia na incubadora, ficou aquele processo, porque não desinchava, o eclâmpsia, né, a temperatura dela, a pressão dela subia, a do bebê subia, e foi uma batalha, mas eu creio na promessa, porque se Deus me deu os meus filhos, me deu os meus netos, é para crescer e multiplicar, para continuar o meu legado. É para isso. Família bendita do Senhor. É assim que eu profetizo na minha família. Eu não fico jogando praga, espraguejando meus filhos, a minha filha. Não, eu determino é benção do Senhor sobre a vida dele. Não importa o jeito que tá, mas vai, é benção. É benção, é assim que eu faço. E ali orando, mãe, não abaixou. Já abaixou. Já a temperatura já tá normal. A pressão já tá normal. E aí tá, tudo deu certo. Ela voltou para casa e o bebê ficou. E aí, o bebê veio para casa quando estava com um mês que ia estar em casa, descobriram ali. Aí que foi descobrir que o coração do bebê era aberto, mas fecharia, e só que não fechou. Disse, não, com 2 meses assim, normalmente já fechou, não fechou. Um dia ela foi dar comida pro bebê, começou a vomitar e foi parar na incubadora. Dessa incubadora foi parar na UTI, da UTI, foi fazer uma cirurgia daquela de peito aberto, um bebê com 4 meses de nascido, cirurgia de peito aberto. Essa cirurgia demorou não sei quantas horas, mais 8 horas de cirurgia lá. Porque imagina os órgãos minúsculos ali, aquele negócio. E eu aqui com o joelho no chão, e ela lá com o joelho no chão. E tá ali o meu neto. Agora sabe o que ele faz? Joga bola. Tá jogando bola. É isso aí. Tá jogando bola. Por quê? Porque nós acreditamos no Deus que nós pregamos, no Deus que nós. No Deus Criador, nas promessas dele para minha vida. E eu acredito e eu passo isso para meus filhos. Passo isso para todos aqueles que me ouvem. Só agora é assim, conselho é como café, toma quem quer. Quem quer, toma posse, eu tomo posse. Agora, quem não quer, fica, não, se eu soubesse, não, isso aí não é para mim, não. Não, que não é, é para todos aquele que crê, porque Deus não faz exceção de pessoa, somos nós. Somos nós quando nós viramos a costa para ele, quando nós não damos crédito para aquilo que ele falou. E se Deus tivesse falado para o profeta, profeta, por acaso, filho do homem, poderá reviver esses ossos? Ai, Senhor, isso é impossível, Senhor. Isso é impossível. Mesmo se ele dissesse isso, Deus diz, pois então profetiza, porque eu vou fazer o impossível se tornar possível. Eu vou fazer. Ele disse, Senhor, Deus, tu sabe. E Deus disse, profetiza, e ele profetizou. Ele não viu aquilo. Então, se Deus está mandando tu profetizar naquela situação que eu não sei qual é, que está impossível, que tu disse que não tem mais jeito, Deus está te dando essa palavra, não é por acaso. Profetiza, fala no nome do Senhor Jesus, do jeito que tu quer. Eu quero que seja desse jeito. No nome do Senhor Jesus, esse morto vai ressuscitar, esse demônio vai sair dessa criança, esse espírito de loucura vai sair do meu filho, esse espírito de prostituição do mundo das drogas vai sair do meu filho, da minha filha, esse espírito de pombagira vai sair da vida dessa mulher, da vida desse homem, porque espírito de pombagira não é só nem mulher não, é nem homem também. Esse demônio vai sair da minha família. Esse espírito da bancarrota, de miséria, de pobreza, de escassez, já saiu da minha família no nome do Senhor Jesus e continua profetizando. Agora tem gente que, em vez de profetizar, um dia está nos pés do Senhor, outro dia está no mundo, esculhambando a família de tudo que não presta. E olha, se tu não sabia, eu vou te falar. Toda palavra que sai da nossa boca, tanto de bênção como de maldição, ela sai para ser cumprida. Tu não sabia disso, não? É para se cumprir. Se é de bênção, Deus vai providenciar para que aquela palavra se cumpra. E se é de maldição, Satanás vai providenciar para que ela cumpra na vida daquele que tu enviou ela. Mas que ela vai se cumprir, vai. Ai, meu Deus do céu. Porque a vida do meu filho está desse jeito? Por quê? Porque tu amaldiçoou. Por que a vida da minha filha? Porque tu amaldiçoou a vida da tua filha, a vida do teu filho, a tua vida própria. Maldição é você que, em vez de abrir a boca para determinar a benção, só abre a boca para determinar a maldição. E aí tu quer o quê? Me diz. Tu tem que escolher o que tu quer na tua boca. Veja bem o que tu vai falar. Pensa, respira fundo e diz, Senhor, eu consagro a minha boca ao Senhor. Quando eu for falar uma palavra que não te agrada, trava ela. Não deixa ela se abrir.
para falar coisa que não te agrada. E começa a determinar isso na tua boca, para Deus colocar um guarda ali com uma tranca, que aí ele vai colocar a tranca na tua boca. Eu quero ver se vai se abrir para falar coisa que não deve. Ela vai se abrir para falar benção. Benção. E só vai falar coisa que não é benção quando Deus dizer, eu quero que tu fala isso para aquela pessoa. E aí tu vai falar e a boca vai abrir normal. Mas senão ela vai travar, tu vai ficar e não vai sair do ar. Não vai sair do ar. É assim que acontece. Porque tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Não tem ninguém que possa impedir, a não ser você. Porque Deus prometeu as bênçãos, abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sobre medida sobre você. Mas você, quando vê a primeira dificuldade, você diz, não vai dar certo, não. Eu já olhei por todo lado, já. Aí tu já foi lá na tabuada, na maquininha lá de fazer as contas. Não, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tá. Aí tu diz, o ruim tá vencendo o bom. Eu digo que com Deus é maioria. É maioria, porque Deus pode todas as coisas. Não fica contando com a multidão, não. Conta é com Deus. É Deus e eu. Eu e Deus. Conta com Deus. E o resto que vier é lucro. Porque toda vez que você vai abençoar alguém, que você diz, eu vou fazer porque Deus vai me dar em dobro. Eu vou fazer. Aí quando você pensa que você espera que Deus vai te recompensar, isso é verdade. Agora, quando tu faz, eu vou fazer, quem sabe amanhã ele lembra de mim e faz também. E ele nem lembra. Aí tu vai ficando decepcionada, amargurada, triste, tá vendo? Fiz tanto para aquela criatura, fiz tanto pelo aquele indivíduo, fiz tanto pela aquela coisa abençoada, fiz tanto. E o que ele fez para mim? O que ela fez para mim? Eu coloco tudo na mão de Deus. Eu falo, Senhor, talvez se eu usou aquela pedra de tropeço no meu caminho para mim olhar mais para o chão. Porque anda olhando de cara para cima, e quem anda olhando quem anda olhando para cima vai tropeçar numa pedra de tropeço mesmo. Mas quem anda com os olhos no Senhor, esse não tropeça, esse não cai no abismo, esse vai para a direção certa. Agora, quando você quer ir para o norte e fica olhando para o sul, minha filha, é buraco na certa. Vai cair dentro do buraco e sabe Deus se vai poder sair dele. Por quê? Porque anda com a cabeça pro rumo da lua. Aí já era. É pedra de tropeço. Toda pedra de tropeço que vier no teu caminho, tu vai tropeçar nela. Mas quando tu anda olhando para Deus, pode vir a tempestade, pode ser o que quiser. Deus diz, vem, anda por sobre as águas, Senhor. Mas como que eu vou andar por sobre as águas, Senhor, se não tem... Essa água não tem chão. O chão tá lá no fundo. Deus diz, dá a passada que eu ponho a terra para tu colocar sobre os teus pés. Vai dando a passada que eu vou fazendo ficar firme para tu andar. Eu vou endireitar teus caminhos, eu vou endireitar tuas veredas, eu vou tirar todo embaraço, toda a pedra de tropeço, mas tu tem que profetizar. Abre a tua boca para falar palavra de bênção, não palavra de derrota, não palavra de maldição, porque tu fala uma palavra de bênção, aí tu vai 10 palavras de maldição. Aí o que tá vencendo? Aquilo que tu tá determinando tá vencendo. Aquilo que tu mais alimenta é aquilo que vai crescer. Que tu pega uma planta, tu sabe que tu tem que colocar água nela uma vez por semana. Nessa daqui tu coloca uma vez por semana, na outra tu coloca uma vez por mês. Tu acha qual que vai desenvolver mais? Aquela que a água é uma vez por semana. Ela vai desenvolver, porque aquilo ali é determinado para ela. E aquela outra não. Aquela outra terra vai secando ao redor dela, a raiz dela vai ficando com dificuldade para... Por quê? Porque não tem água, a raiz fica procurando água e não acha água, e vai começando a secar. E é assim que acontece na vida de todos aqueles que não obedecem aquilo que Deus mandou. Mas aquele que obedece o vale de osso seco, Deus vai fazer reviver. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Coloca aí tua água. Pai querido, Pai amado, Pai maravilhoso, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Consagra estas águas, consagra esse azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, meu Pai, no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, que ela venha ser livre de
toda tribulação que estiver na vida dela, física ou espiritual, meu Deus, que ela venha ser curada, sarada, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, eu te peço que quem ouvir esse áudio dessa palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e toda a sua descendência venha estar liberta de todo e qualquer mal, toda e qualquer tribulação que estava na vida dela, na família dela, que toda maldição hereditária que vinha de geração por geração seja quebrada no momento que essa pessoa ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço também que o Senhor repreende todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito do inferno que vinha assolando a finança dessa pessoa, todo espírito da bancarrota, todo espírito da derrota, do fracasso. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada todo o mal da vida dessa pessoa, dos projetos dela, da finança dela. No nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra. Todo o mal vai saindo agora, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada o espírito do câncer, o espírito da fibromialgia, artrite, artrose, essa pessoa que sofreu um acidente e está numa cadeira de roda, toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés e tira dessa cadeira de roda, Pai. Pai, restaura a saúde do teu povo, Pai, assim como o Senhor fez reviver aquele vale de osso seco. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, toda oração contrária, toda praga, todo mal lançado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. No nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Vai repreendendo, Senhor, esse espírito de tranca-rua que estava trancando os caminhos dessa pessoa, que estava trancando a finança dela. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo esse espírito de tranca-rua, de pombagira, de Jezabel, de enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilintra, todo o exército demoníaco, toda a legião demoníaca dos céus da Bélgica, dos céus da Europa, do Brasil e do mundo, que seja lançado no fundo do abismo para nunca mais sair dali. No nome do Senhor Jesus, Pai, passa, Senhor, com teu poder, com a tua unção para remover todo o mal dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essa legião de anjos, Pai, nos nossos trabalhos, Pai, nos nossos lá, para remover todo espírito de contenda, todo espírito de fracasso. Remove, Senhor, o espírito da inveja, o espírito do olho gordo, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, Senhor. Aqueles que estão no corredor, meu Deus, vai tocando, Senhor, e recuperando, ressuscitando, restaurando a saúde, Senhor, o ânimo, tirando todo o cansaço físico e mental. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o Senhor esteja tocando para socorrer o teu povo e quebrar todas as algemas que Satanás colocou. Aquele que Satanás tirou de dentro da igreja e levou para o mundo das drogas. Recupera, Senhor, teu filho. Tira, Senhor, esse demônio da vida deste homem, da vida desta mulher. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.